Você pega, por exemplo, esse traficante que morreu agora recentemente. O traficante conhecido é o Felipe Gregório, o professor. Falei isso agora recentemente. Eu vi algum negócio disso. Esse traficante foi mal e porcamente alfabetizado e era considerado o senhor das armas do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Como é que esse cara consegue elaborar todo um plano de lavagem de dinheiro, de entrada e saída de fuzis, de redistribuição? As armas chegam, ele distribui, ele faz chegar, ele traça a rota, a Europa, a América do Sul, e nós, com toda a nossa estrutura, não conseguimos, concurso de nível superior, delegados de polícia civil, federal, coronéis, promotores do GAECO, toda essa galera envolvida, pessoas altamente intelectuais, né? Concursos dificílimos de você conseguir aprovação e classificação. Aí vem um cara que mal foi alfabetizado e cria toda uma engenharia de recebimento de armas importadas, compradas em dólar, que teve que criar uma rota, que teve que estabelecer contato. Como é que esse cara consegue fazer tudo isso? Um cara, que era o cara do armamento do Comando Vermelho, e toda a estrutura da Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, PRF, juízes, promotores, tudo isso, o Estado, os políticos, governadores, presidente da República, não consegue criar um mecanismo, uma estrutura para evitar que isso aconteça. Eu te explico. Foi bom você falando, professor. A ousadia, ela é uma arma muito mais eficaz do que a cultura. Tem um pensador que diz assim, existem gênios analfabetos e idiotas com pós-doutorado. É isso. Você fala em professor, existiu um professor antecedente a ele. Fundador, né? O fundador. Está lá no livro do Emílio Laranjeira e naquele Carlos que fala sobre o Comando Vermelho. Carlos Brito, Carlos alguma coisa, que ele fala sobre o Comando Vermelho. Ele entrevista a esse professor que morreu acho que em 2023, morreu de velhice. Sim. E o professor faz uma frase mais ou menos assim: conseguimos aquilo que a guerrilha não conseguiu. Vou ao morro e vejo as crianças com disposição fumando baseado. No futuro, nós seremos 3 ou 10 milhões em armas matando vocês na rua, a polícia. Então, esse professor de professor não tinha nada, como o seu professor aqui agora também não tinha nada de professor. Mas eu imagino, é uma ideia minha, que esse apelido professor tenha sido justamente pela capacidade de genialidade dele. A genialidade dele, somada à ousadia dele, de construir uma estrutura. E aí você vê, tem um livro da Vanessa Neumann chamado Lucros de Sangue, em que ela mostra a integração das facções no mundo, né? O cigarro contrabandeado do Paraguai alimenta os mísseis do Hamas. Só para localizar a galera, esse professor que o doutor Alexandre Abraão fala é o William da Silva Lima. Vulgo professor. Foi o fundador da Falange, um dos fundadores da Falange Vermelha. Junto com o Escadinho Rogério Lingruber. Isso, na Ilha Grande. Em 1979. Pois é aquela história. E ele, no futuro, se você for pensar no que ele falava no final da década de 70, no início da década de 80, certamente ali na década de 70, acredito eu ter sido essa entrevista, porque ele falava em baseado. Baseado é uma coisa de 40 anos atrás. Quer dizer, você vê que ele tinha o dom da premonição. Já havia um ideal, já havia um roteiro traçado de uma onda de violência que estava sendo plantada através de jovens e crianças e adolescentes para o futuro. E isso se concretizou. Porque hoje, eu tenho uma matéria esses dias no jornal demonstrando que dos policiais mortos, 50%, metade dos policiais executados no país foram no Rio de Janeiro. Quer dizer, 5 a cada 10 policiais mortos foram no Rio de Janeiro. Quer dizer, então você vê que a premonição do professor William da Silva está se perfazendo. Ele avisou. E, mais uma vez,
nós menosprezamos o recado. Nós menosprezamos o recado do William, nós menosprezamos o recado do Coronel Laranjeira quando apreendeu o primeiro fuzil. E se formos manter a tradição, nós vamos menosprezar. Nessa mesma entrevista ele falou, a Falange Vermelha veio, ele falou, abre aspas, a Falange Vermelha veio para criar leis de convivência, um código de conduta. Código de conduta. Quer dizer, um Estado paralelo já desde... Não existia um Estado paralelo, mas ele já sabia, já era o objetivo, é o abnegado querendo montar a sua estrutura. Eles de lá para cá, eles vieram trabalhando isso. E eles conseguiram. Você tem que tirar o chapéu pro cara. O cara conseguiu. É muito doloroso, porque eu posso sair daqui a qualquer momento e ter que abraçar um ente meu morto na rua. Você não tem isso, o juiz não é super-homem, promotor. A qualquer momento, um de nós pode se passar por isso e enfrentar. E você vê, e nós ainda continuamos nessa guerra. Você vê essa coisa hoje, eu gosto muito do que falam, que a guerra hoje é domínio territorial. Ninguém mais. A droga. Eu estava num debate, eu sinto falha a memória, foi o presidente da Light, disse hoje que tem um estudo lá dele, se não me engano foi ele, que disse que hoje a droga para essas associações criminosas representa 17% dos ganhos. Nós temos um mundo todo novo. E aí pega o caso. Eu falei para um pessoal de uma elite agora numa viagem recente, uma coisa que eles não gostaram, mas eu senti. Eu estava num grupo entrando, e aí viraram e falaram assim, mas por que insistem nessa guerra às drogas? Porque tinha morrido um policial da CORE, né? Recentemente. E aí começaram a falar aquilo para mim, e eu olhei e falei assim, mas ele morreu por cocô. Ele morreu por cocô. Ele morreu para você não tomar uísque com fezes. Ele morreu para sua esposa não tomar gin com fezes. Naquele dia, na Cidade de Deus, aquele pai de família morreu para fechar um depósito de gelo. Sabe por quê? Porque o depósito de gelo estava vendendo gelo com fezes na rua. Para a classe média alta, tomar sua bebidinha final de semana. Ele não morreu por 1 grama de droga. Ele não morreu por 1 grama de cocaína. Ele não morreu por uma munição. Ele morreu para que vocês não tomassem água com cocô. Vocês entenderam a magnitude disso? E ficou todo mundo... Esse é que é o problema. Eu hoje sou contra essas operações porque isso está custando caro para todo mundo. Morre criança, morre o dano colateral. E aí morrem... Quanto custa um policial pronto? Para a sociedade, 3 milhões, 4 milhões de reais. E vamos ser honestos? Muito honestos. Duvido que se você voltar hoje lá, essa fábrica de gelo não esteja funcionando novamente.